Boa tarde, E aí, Fabiana, boa tarde. tudo bem, Renata? Tudo? Tá me ouvindo bem? Vendo e ouvindo, e você a mim? Eu também. Não tô congelada? Não. Bem-vindos, bem-vindas Olá, todas. pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos uma série, né, Renata? Vamos contar para a galera? Isso aí, Fabiana. Vamos lá, se apresente aí, depois eu me apresento, para quem não nos conhece. Temos gente nova, né, entrando aí na live. A Prazer, sou Lu, Fabiana Ramos, parceira de live da Renata. Sou treinadora e coach para desenvolver aí as pessoas a atingir um objetivo. E junto com a Renata, a gente vai fazer uma série de lives como desenvolver as pessoas na prática, né, Renata? isso, exatamente. Lembrando que a Fabiana tem bastante experiência no varejo. Também, Também, né? Lugar bem dinâmico. também. Sou Também, é consultora isso. empresarial já há mais de 20 anos, lidando com varejo, pessoas, treinamento e capacitação. E como a nossa live é sobre o processo de desenvolvimento humano, Opa, só um minutinho, porque acho que travou. Diga, Fabiana, deu uma travadinha aqui para mim. eu disse que como nossa live hoje é sobre desenvolvimento humano, por isso que eu me apresentei mais como coach, né? E Isso. você, se apresente. Então, a nossa amiga Giovana já entrou aí, né? Tem o pessoal. Alguns me conhecem Tem. pessoalmente, outros só de seguidores. Eu sou a Renata, também sou formada em administração, MBA em gestão estratégica de pessoas, experiência no segmento de varejo, com recrutamento e seleção, treinamento, aquele suporte para os gestores, né? Treinando, É, desenvolvendo gestores e equipes. Trabalho bom. exatamente. Coaching e resolvemos fazer essa live, que vai ser uma série, né, Fabiana? Os 3 sábados de Isso, junho. Começa exato. Sempre hoje, às 15 horas, né? sempre às 15 horas. Nós temos uma arte aí que está com todas as datas, né, e os temas, mas a gente vai postando durante a semana para vocês não se perderem aí, certo? Certo. Deixa eu Bem-vindos ver aqui. todos, né? Priscila, Dari, Morgado, tantas outras pessoas aí que já estão entrando. Eu É, vi a Giovana, a como sempre, Ludmilla, se eu não travo, a Samuel, Renata trava, né? a Dari que sempre entra, o professor Morgado, e assim começamos a live. Exatamente. Hoje o tema que é muito interessante, muitas pessoas, né, nos pediram autoliderança, né? A liderança de si mesmo. Isso. E é legal falar que essas lives agora em junho, como nós comentamos na última, que foi sobre o processo de coach, né, mentoria, você fala de líder, sempre, a maior parte vem assim na mente das pessoas que tem que ser a liderança, quando você ocupa um cargo de liderança dentro das empresas. E não é só isso, né, Isso. Fabiana? É uma Não. live para todas as pessoas, né? Liderança, sua autoliderança. Então, a liderança é uma virtude, ela não é o dom. Todo mundo tem o espírito de liderança, né? Uma força intrínseca, coragem, você ser destemida, você saber influenciar as Exato. pessoas. E todos nós Nós não conseguimos ser líder em todas as ocasiões ou situações, mas nós temos a capacidade de liderar alguns processos e algumas pessoas, certo? Exato. E a Por- capacidade de liderar a si mesmo é a primeira condição para a realização pessoal, né, Renata? E aí é o que você falou, Isso, em qualquer âmbito, independe do ambiente corporativo, é na vida. é na vida. Qual é a sua obra, né? Como vai ser a sua obra? Qual é o seu projeto?
de liderança. Então, você tem pessoas que são empreendedores, que atuam Uhum. dentro das empresas com cargo de liderança, ou como você falou, a nossa liderança, eu, você aqui, trabalhando, liderando, você tem que ter um propósito, um objetivo, e esse Sim. trabalho do coach, outras ferramentas que existem, pode te auxiliar e te ajudar, certo? Nessa Isso, nós vamos autoliderança. falar nisso. O quanto o processo de desenvolvimento humano auxilia a descoberta da autoliderança, para quem ainda não a descobriu. E quem já tem a autoliderança, como desenvolvê-la, potencializá-la ainda mais, né? E aí a gente poderia levantar alguns tópicos, né? Quem se autolidera conhece e controla muito o jogo interno, se equilibra demais, né? A autoliderança proporciona esse conhecimento do autocontrole. Sem falar, Exatamente. Rê, que também propicia o quê? Múltiplas perspectivas, né? A gente se torna mais flexível também às situações. Porque se temos o controle da nossa vida, da nossa própria liderança, nos tornamos mais flexíveis às situações, inclusive às situações que exigem ainda mais do nosso emocional. Por quê? A autoliderança também vai experimentar em nós estados de atenção e de presença. Porque quem se autolidera experimenta muito isso. Geralmente o Sim, líder de si está sempre atento, não é mesmo? E sempre está ali, ó, atento e presente a todo momento diante das próprias emoções. Sem falar na clareza e também na firmeza, digamos assim, do que você falou, né? Qual é a sua obra? Do seu próprio propósito e direção. Então, quem é líder de si conhece o seu propósito e sabe como agir segundo esse propósito. Então, eu levantaria essas direções aí para quem é líder de si. Então, quem ainda não tem esses pontos desenvolvidos, um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, pode também auxiliar essas frentes, né, Renata? exatamente. Aqui no Brasil, quando você vai abrir uma empresa, o pessoal vai anotando Uhum. os nossos tópicos, né? Porque é assim que você vai formando as suas anotações aí, Pega a visão, conhece e pega a controla visão. o jogo interno, tem múltiplas Isso, perspectivas e maior flexibilidade, experimenta estados de atenção e presença, porque se lidera, e também vivencia muita clareza do seu propósito e, a partir disso, sabe como agir. Direcione a própria vida. por exemplo, Pega a no visão. Brasil, quando você vai abrir uma empresa, eles perguntam para você, né? Pergunta, qual é a razão social? Ah, Uma pergunta que você faz, verdade! verdade, né? E aí, né? Você me fez da razão. Qual é a sua É razão social? Então, aí, vamos lá. Qual a razão da sua existência, do setor que você trabalha? Qual vai ser o resultado dessa razão verdade. social? Sua. Razão Perguntas de que ser você... existir. É! Exatamente. Razão social. Vai abrir uma empresa? Vai. Razão social. E aí? Qual a razão da sua existência? Qual Qual a a razão da finalidade sua obra? dela? Qual a E qual vai ser o atuação? resultado? Qual vai ser o resultado Isso, dessa sua razão social? Tem que saber qual é o resultado que você quer verdade. chegar. Você Ou tem que seja, pontuar foco na isso. ação. É Foco o na ação, foco na ação. exatamente. Quem é líder de si toma decisões alinhadas aos seus valores e propósitos, não é? Exatamente. Exatamente. E Então vamos você, perguntar para o pessoal o quanto vocês estão liderando a própria vida, no sentido de focar as ações segundo o seu propósito de vida e os seus valores. exatamente. E Não é, assim, eu Renata? comentei, é, vai fazendo caderninho de anotação aí para a gente chegar no final da live de junho e saber o que aconteceu. Eu acho que foi com E você aí, que eu estão comentei. gostando? Cadê os Dá um joinha coraçõezinhos? aí, só os Uh, coraçõezinhos aí. Por diga, exemplo, você comentou? se planejar, né?
anotar o que você quer para a gente não se perder, porque escrever organiza os sentimentos, organiza os Ótimo, pensamentos para adoro. onde você quer chegar. Exato, exato, Você tem uma exato. razão agora, eu tenho uma. Nós precisamos nos organizar Uhum, para isso. O exemplo é a nossa exato. live, né? Começamos lá em maio, Verdade. de Maio, 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 maio. Nós fizemos maio. algumas, aí você deu essa ideia, vamos fazer uma sequência? Então nós conversamos, tinha um propósito, tem um objetivo, a gente quer o resultado final, certo? Exato. Agora, e para atingir esse resultado, quais são as competências necessárias para que a gente possa desenvolver autoliderança? Olha, o Edgar, perdão interromper, mas ele quer um oi seu, ele diz que te ama, Rê. Na live, tá bom, depois eu dou um outro. Ah, que fofo! Ah, Dê agora! Oi, Edgar! oi, eu já vi que você Então, entrou aí. Então, quais são as competências necessárias para a gente desenvolver autoliderança? E aí, Renata, eu sempre destaco nas palestras, nos treinamentos de autoliderança, 4. Não sei Diga você. aí, O diga aí. autoconhecimento, Autoconhecimento, autogestão, autogestão. autodesenvolvimento e autoconfiança. Hã? Pegou a visão? Repete aí, Vamos Fabiana. lá. Autoconhecimento, autogestão, Autoconhecimento, autogestão e autodesenvolvimento e é, autoconfiança. autoconfiança. Autoconhecimento. Todas as lives, fala aí, independente Todas. do tema, todas, sem exceção, é fundamental. Por quê? O autoconhecimento, ele está atrelado a uma outra habilidade que também podemos chamar correlacionada de competência, que é a autorresponsabilidade. Então, o líder, digamos assim, quem é líder de si mesmo, precisa ter a autorresponsabilidade. Eu sou protagonista da minha história, da minha ação. Eu tenho consciência que eu preciso despertar em mim esse protagonismo. E aí, eu vou usar uma frase muito usada quando se fala de protagonismo, despertar da consciência, que é: eu só controlo o que eu tenho consciência. Só controlo o que eu tenho consciência. O que não tenho consciência me controla. O que não tenho consciência me controla. Olha que interessante, vou repetir. Só controlo o que eu tenho consciência. E o que não tenho consciência me controla. Então, você tem consciência de si? E aí, eu amo muito Goethe, né? Não é porque eu amo a cultura alemã, mas Goethe tem uma frase maravilhosa que ele fala, né, do autoconhecimento. Ele diz que o autoconhecimento se aprende melhor não pela contemplação, mas pela ação. O autoconhecimento se aprende melhor não pela contemplação, mas pela ação. Né, Priscila? Faz sentido? Então, aí a gente presta atenção em alguns exemplos que a gente escuta, né? Inclusive de muitos coaches. Mas eu fiz tantos anos de terapia e esse processo de coaching me despertou o autoconhecimento. Porque muitas vezes se fica muito contemplando o ser. Não se faz um mergulho com profundidade, porque não se age. Fica só na contemplação, sem ação, você não experimenta, não vivencia o processo de transformação, de mudança. Você não se torna protagonista.
o protagonismo, né, Renata, acontece o quê? Com atitude. Porque senão a gente se torna figurante da própria vida. Concordam aí? Concorda, dá um joinha. O famoso... Você fez me lembrar o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Pronto, o famoso chá. Você tem informação, certo? Vamos lá. Você tem informação sobrando nas redes sociais, que hoje todo mundo tem. Ela está conectada ao seu conhecimento, ela vai gerar o conhecimento. Exato. E o conhecimento é seletivo. Então, você vai se apropriar desse conhecimento para você colocar em prática, ou seja, ter atitude, Exato. Ter ação. Você pode ter informação, Exato. Ter conhecimento, mas se você não correr atrás, que é a questão da liderança, seja autoliderança para você, você tem que construir o seu patrimônio biográfico, você tem que se tornar uma Exato. Pessoa interessante, você tem que ter contatos de pessoas interessantes, Isso. Você fazer a sua autoanálise sozinho Exato. Ou procurar uma ajuda, você colocar isso no seu papel, no seu tablet, e você saber qual é o resultado que você quer. O resultado que você quer. Aí nós vamos voltar. Isso, perfeito. E o que você falou do chá é tão importante, não só pela questão pessoal, mas profissional, que na Tenve, né, deixa eu falar um pouquinho da empresa, o meu sócio, existe um treinamento só que fala dessas competências do chá. Tamanha a importância desse tema para as organizações e as pessoas que nela atuam. Então, desenvolver o chá é fundamental para o êxito de qualquer carreira profissional. Então, falando então desse primeiro quesito da competência, que é o autoconhecimento, o quanto o controle tem a ver com a autorresponsabilidade? Tudo. E eu me responsabilizo pela minha vida a partir do momento que eu tomo posse dela. A questão da autogestão, que é a segunda competência que a gente tem que, de fato, desenvolver para se tornar líder de si, tem a ver com o autocontrole, que a gente acabou de falar, não é? Então, o que seria esse autocontrole? É uma capacidade de manipular as nossas emoções. E aí, Renata, a gente vai entrar num campo muito delicado. Porque manipular o nosso sentimento vai nos permitir facilitar o nosso desenvolvimento. Será que eu fui clara? Quando a gente aprende a manipular os nossos sentimentos, as nossas emoções de maneira consciente, a gente consegue se desenvolver. Se a gente for abrir aqui um espaço para falar das nossas emoções, nossa, eu acho que a live nós vamos ter que programar para julho uma só de emoções. Apesar de que essa série de junho a gente vai falar muito das emoções relacionadas, mas falando dessa competência última, eu queria dizer, Renata, quais são as competências básicas, e isso eu quero deixar claro. Olha, quem está acompanhando a gente, presta atenção, porque é um estudo que eu fiz muito recente, a partir do meu autodesenvolvimento, que fez toda a diferença para mim, que é quais são as competências básicas para a gestão das nossas emoções. E aí são 4. É muito rápido, eu vou explicar, ok? Primeira competência básica para gerenciar as nossas emoções. Priscila, como eu lembrei de você quando eu estudei isso. Primeira competência, colocação. Pega a visão. É a habilidade de reagir a situações cotidianas que sejam apropriadas e úteis. Saber se colocar de maneira apropriada e que seja útil para a sua vida, ok? Pega a visão.
Segunda competência básica. Posso fazer um comentário? Milhões! Um exemplo. Quando você, por algum motivo, por alguma razão, você acaba perdendo o seu emprego, o seu trabalho, você fica um bom tempo desempregado, uma das frases que você mais escuta é assim: nossa, eu estou me sentindo muito inútil, né? Mas que você perde Perfeito exemplo. a utilidade, não é? Você falou, tem que ser Colocação. útil. Vamos dando os exemplos aí, né? Ótimo. Eu dou conceito, você cita o exemplo. Perfeito. Por isso que essa parceira é tudo. Sintonia, né? Segunda, demais. Very bem-vinda. Segunda competência. Expressão. Essa me tocou fundo, o âmago do meu ser, na profundeza de minha alma. A competência dessa gestão da emoção, a expressão, é o quê? É a habilidade de escolher como expressar suas emoções. A famosa parcimônia. Então, precisamos também desenvolver e muito essa habilidade. A maneira como eu me expresso, em especial as nossas emoções, é uma habilidade passível de escolha. Sim. Então, também precisamos cuidar dessa competência que é a expressão. Exatamente. Quer dar um exemplo? Vou fazer um comentário aqui. A gente está falando de emoções, né? E o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Quando você... eu lembrei, eu estava assistindo uma live, eu acho que ele não entrou aqui. Ele é treinador de goleiros. Falando de emoções, técnica. Eu lembro que eu assisti, e uma das partes assim, que a gente grava, né? Sempre tem uma outra que você pega e grava. Ele estava comentando de... Você faz a captação dos meninos, tá? Beleza. Certo. Treinar Ok. a técnica não é difícil. Agora, o que eles têm que acompanhar muito de perto é o comportamento, as expressões, as emoções desses meninos diante das frustrações, de repente a equipe perder, né? E de repente ele achar que a culpa foi dele porque ele falhou lá no gol. Ou até o Trabalhar entusiasmo excessivo, não é? o trabalhar em Diante, por grupo. exemplo, do adversário que perdeu. Exato. Como é que a técnica, ele falou, técnica não é difícil você treinar, mas e o comportamento, as emoções? Comportamental. Esse é o grande Desafio. desafio deles, né? Jovens que deixam a família e vêm, que tem um sonho, está falando de obra, de propósito, ele tem um projeto, não é? E aí ele chega, ele tem que sair da cidade, vir aqui, né? E ficar afastado e começar um outro tipo de relacionamento entre eles. Embora é um sonho dele, mas é uma situação. Então ele falou, imagine você trabalhar com jovens, a técnica não é difícil, mas tem o comportamental, tem as emoções, tem as expressões, tem as frustrações. Você vê como é legal assistir lives, né? Demais, agrega muito. De autoliderança, assistam as nossas, mas assim, aproveitem esse momento exatamente para você. O que você quer? Que resultado que você quer? Você quer liderança? Você quer saber sobre esporte? Você quer saber sobre literatura? Então você, como você falou, tem que ter ação, tem que ter atitude. Conhecimento, Busque habilidade, aquilo que atitude. lhe convém. Exato. Exato. Eu fui estudar isso recentemente, né? As competências básicas para gerir as minhas próprias emoções. E aí, então, tem a colocação que nós falamos, tem a expressão e agora emprego. Olha que interessante a competência do emprego. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida, porque é a habilidade de usar emoções desagradáveis para gerar comportamentos úteis e emoções agradáveis. Olha que interessante. Pegar a visão? Ou seja,
de algumas situações desagradáveis, eu reinvento, eu ressignifico comportamentos que serão muito úteis para minha história, para minha vivência, minha vida, e eu faço disso algo muito agradável. Tipo, o famoso se virar nos 30, diante de uma situação não tão confortável. Digamos que é ser resiliente na prática. Ah, parça, você é demais. Ô, sintonia. Ai, que delícia. Fazer do limão a limonada. Porque situações difíceis, como você falou, desagradáveis, né? Sempre, né? Sempre vai ter conflito, é desejável. Confronto não, tem uma diferença aí. Então, isso, perfeito. Na Pega vida a visão. pessoal, profissional, você vai ter conflito. Você não pode ter confronto. E o conflito, ele faz você crescer, não é? E aí eu lembrei de um item que eu anotei aqui para falar, né? Nós não nascemos prontos, também não somos inéditos, mas tampouco somos ilhas. E aí, eu não nasci pronto e vim me gastando. Quer dizer, a gente vem se desgastando, né? Eu não nasci pronto e vim me fazendo. Então, você vai caminhando e você vai deixando para trás algumas coisas, né, de passado. Você não é inédito e você vai se reinventando, ressignificando. Essa palavra é super importante, seja no pessoal ou no profissional. Isso. Não adianta ficar se fazendo de vítima, chorando, porque não dá, né? E o que você vai manter dentro da sua mochila? Não é? Porque ao longo dos anos, nós vamos colocando itens dentro da mochila. Aliás, eu gravei recentemente um programa de rádio, né, um dos meus programas, que eu falo disso. O simbólico da mochila. O que durante os anos a gente vem mantendo dentro das nossas mochilas e quais itens a gente deve e precisa descartar. E por último, uma competência para gerir as emoções, que é a prevenção. Olha que interessante. É a habilidade de evitar vivenciar algumas emoções opressoras e imobilizadoras. Olha que coisa espetacular. Gente, palminhas. Ou seja, previna-se. É o que você falou, não abra essa gaveta, senão lhe faz bem. Evite viver emoções, desgastar a sua energia, se não lhe vale a pena. Então, se previna, se preserve. Na verdade, é preservação, não é? A prevenção é você se preservar de algo a fim de evitar. Então, evite algumas emoções que vão te oprimir, que vão te desgastar, que vão te mobilizar de alguma forma. Para que vivenciá-las? E aí eu vou fazer uma ponte, e eu discutia muito isso essa semana com muitas pessoas, né? O quanto nós somos permissivos com as nossas emoções. Porque nós temos controle sobre as emoções alheias? Nananinaná. Mas sobre as nossas emoções, sim. Então, o quanto você está sendo permissivo, no sentido de fazer com que o outro te provoque emoções não tão boas. A gente se permite muitas coisas que não nos faz bem. Você se permite e isso acaba influenciando, né? Você fica preso na sua gaiola, no seu cativeiro. Você tem projetos. Gaiola. Exatamente. Você tem as cicatrizes, né? Todo mundo carrega as cicatrizes. Quem você não precisa tem? Se autoliderar. Exatamente. Mas como é que você vai trabalhar isso? Exato. Quem não tem feridas? Quem não tem feridas? Como você falou, né? Você traz dentro da mochila, algumas coisas você vai deixar, outras você vai levar, né? O que é tradicional dentro de uma empresa, você preserva. Quando você entra, que você vai fazer uma implantação,
de Cultura projetos, organizacional, cultura. perfeito. Ela tem uma tradição, né? Que é tradicional. O que Aham, é tradicional, você vai ficar. O que é uhum, arcaico, uhum, você vai eliminar. Então, você tem que trabalhar com essas duas exato. possibilidades. Isso serve para a gente, né? O que você vai deixar para Para trás, o que tudo. você vai levar. É. Gostou, Rê? Vocês gostaram das competências básicas para gerir as emoções? É isso. É um Colocação, caminho. expressão, emprego e prevenção. E aí a gente fecha essa competência da autoliderança, que seria a autogestão. Então eu preciso sim, né, ter esse autocontrole. Gerenciar as minhas emoções vai fazer com que eu tenha uma autoliderança eficaz, não é? Exatamente. Ana, querida, depois o autodesenvolvimento, que é a nossa praia no varejo, né? Ah, muito, muito. O Posso líder fazer um que quer comentário? se autodesenvolver, estamos aqui. Diga. Na live, o pessoal está entrando, algumas pessoas eu conheço, outras você conhece e tal. Mas no início eu comentei, você tem uma MEI, você é microempreendedor, você está pensando, ou Sim. você entrou pelo seu pessoal, é importante anotar, né, o que a Fabiana falou dessas competências e as dicas, o que nós estamos passando aqui, porque acaba sendo um roteiro, um caminho para É. você Sim. reavaliar, ressignificar. Uhum, Então, uhum. assistiu a live, pegou conhecimento, coloca na prática. Senão você vai Olha, só assistir e vai não absorve. acabar, não absorve, não vai para frente. Né? A coisa não É. acontece. Anota. A coisa não E acontece. a Então, se gente você. sempre, né, deixa aí nos stories e E eu também salvo lá no canal. isso, porque, lógico, aqui nós não temos como aplicar uma ferramenta, É, certo? não Porque temos. temos várias aí, mas esses são os tópicos para você trabalhar. É Exato. melhorar as suas perguntas, não é chegar aqui e ter resposta. Você vai ter insights, insights geram pensamento. E aí é você fazer, melhorar as suas perguntas, seja, do meu profissional, eu montei uma empresa, eu estou com a minha empresa e eu preciso aumentar Sim, os meus clientes, o que que eu vou fazer, né? isso, Como que eu vou fazer essa liderança? Como é que eu vou trabalhar a minha equipe? exato. Líder é isso, Quais né? ações eu preciso tomar? O meu Capacidade de planejamento. influenciar. Eu estou no momento da minha vida pessoal, eu quero começar a liderar porque eu fiquei lá engavetado, engaiolado, cativeiro, e eu tenho agora outras situações. Como é que eu vou fazer isso? São os Exato. caminhos, né? São os nossos roteiros. Eu Concorda? acho que você falou tudo, essa terceira competência que é o autodesenvolvimento, que na verdade eu só ia fazer essas perguntas, né? Como é que estão esses desenvolvimentos, né? De todos aí. Como é que vocês Sim, estão se exatamente. desenvolvendo enquanto competências? Como vocês estão em relação à gestão das suas emoções? Como é que estão as competências pessoais? Como é que estão as competências profissionais? Profissionais. E aí a dica, né, Renata? Eu vejo que os coaches ficam muito preocupados em melhorar os pontos que precisam ser melhorados. Não, vamos fortalecer os pontos fortes que vocês têm. Vamos fortalecê-los, Exatamente. né? Até Vamos porque, fortalecer o que vocês têm de bom, até porque potencializar. é potencializar. Todo mundo tem os seus gaps, não Sim, é? quem não tem? Quem não tem, né? As suas lacunas. Uhum. Mas é impossível você preencher todas, concorda? Nossa, nem fale. É impossível. A mesma coisa, recrutamento e seleção. É, eu não gosto dessa pergunta, mas às vezes os gerentes, né, eles gostam de fazer e você acaba Gosto. seguindo, né? Vamos Por lá. exemplo, me fale uma qualidade sua. Me fale um defeito seu. Eu não Posso aguento. falar 99,9%. Pega a visão, Vai é falar que o autoliderança. Sou, defeito é sou perfeccionista. Sou perfeccionismo. perfeccionista, perfeccionista. Frases Então, prontas. frases prontas, gente. É, Autoliderança. Você se conhecendo, se desenvolvendo, você vai progredir em muitas áreas
Mas não tem problema, todo mundo tem lacuna, todo mundo tem, né, tem pontos a melhorar, pontos que você vai ser, como você falou, trabalhar os pontos fortes. Fala muito, vamos É, melhorar aí os pontos, que, né, não tá lá aquelas coisas, só que é impossível, né? Por isso que a gente está aberto a aprender, né? Somos perfectíveis e não perfeitos. É e às vezes importante. ficam tanto nos pontos a serem melhorados e os pontos fortes, ao invés de serem potencializados, e de novo, fazer desses pontos seu protagonismo na vida, balela. E por último, a autoconfiança. E aí eu nem vou falar muito, né? Porque autoconfiança é a segurança que você tem nas suas ações. Você só vai obter segurança como? Se conhecendo muito bem. De novo, uhul! Autoconhecimento. A segurança no agir, no autocomandar-se, não é? E é obtido como? Com autoconhecimento. O autoconhecimento e o autocontrole das emoções. Só se controla quem se conhece. Bora se conhecer? Sim. Eu listei aqui 5 competências na arte de liderar. Então, vou falar bem rapidinho também, para vocês anotarem aí, já que hoje é dia de desenvolver liderança, né? Até vai ser complementar o que você já comentou. Abrir a mente, estar sempre pronto a Adoro. aprender, concorda? Pega a Né? visão. Abrir Sempre a disposto mente. a aprender, ser Uhum. humilde, né? Saber que, como você falou, Ah, errou, humildade. corrige o erro. Errou, corrige o Reconheça, erro. reconheça. Se Uhum. conhece, autoconhecimento. Se você trabalha em equipe, elevar a sua equipe, elevar junto, ela saber que ela tem ali uma pessoa que está À fazendo frente, ela junto, à frente, crescer junto, porque os junto. liderados sabem disso. E liderança Uhum. é assim, é uma questão de circunstâncias, né? De momento. Hoje Exato, você é exato, líder, exato. amanhã você é o liderado. Peguem isso. Amanhã eu sou a liderada e você é a líder. Verdade. Então é Ah, momento, é ocasião. verdade. É, E elevar a equipe é muito bom, né? Como quando o pessoal é. da equipe, do seu grupo de jovens, do seu grupo de futebol, da sua comunidade, ele sabe que ele É, está ali para crescer com você. é, Isso o pessoal exato. também, né? Quando Faz toda você a tem a diferença, sua. né? Faz toda a Líder, diferença. servidor, Líder. participativo, democrático. Exatamente. É um poder que se serve, né? Não que se quer E servir ele, olha, né? Poder que eu se vou falar uma serve. coisa, eu vou falar uma coisa tão básica, mas que às vezes a gente não comenta. Só é capaz de liderar o outro, uma equipe, quem se autolidera antes. Pega a visão. É a frase de todo. Geralmente, os líderes mais inseguros, os líderes mais perdidos, que não sabem liderar, digamos assim, é que não têm o protagonismo da própria história. Não conseguem focar e agir segundo o autoconhecimento. Então, geralmente, os líderes, no ambiente corporativo ainda, não é? Que tem essa Sim. dificuldade de liderar, de se expor com segurança, de se posicionar à frente de uma equipe, não são líderes de si. E aí, Então, procure trabalhe ajuda, o né, eu. Fabiana? Trabalhe o eu. Procura ajuda. Lógico! É tão simples. Então, é tão simples. Às Desenvolver vezes essas competências. e às É o vezes chato. é um ajuste tão pequeno que você faz Simples, simples, que simples. talvez seja algum dos nossos temas das próximas lives, né? O auto se né? Uh, Sabotar aí. E a Uhum. pessoa nem Autossabotagem? tá tão ali Nossa, viciado, né? Tá cometendo o muito. mesmo erro e é tão simples, é um ajuste, né? Que ele mesmo vai descobrir nesse processo. Exato, exato, Aí exato. tem mais uma aqui. Recriar o espírito, ou seja, no seu ambiente, enquanto você é líder, ter um ambiente saudável para você trabalhar, isso é Ai, importante, né? perfeito. Muito.
um ambiente saudável, que precisa. Eu sei que todo mundo cobra meta e cobra resultado, mas É, o é. líder tem que saber, você não sabe Uhum, buscar ajuda para deixar um uhum. ambiente É, que as pessoas, saudável. ou também, a gente está falando assim, né, quem trabalha com grupos, tem a sua atividade voluntária, exerce cargo de liderança, está como líder, que seja um ambiente saudável para você conseguir deixar essas pessoas engajadas, que não é É. fácil, É como a Ana não Lúcia é? está dizendo, né? Infelizmente, tem poucos líderes que de fato lideram. É, infelizmente. Nós conhecemos Exatamente. alguns, né, Ana Lúcia? No mundo empresarial que nós vivemos juntas, abafa. Como sofremos, né? Com a falta de Abafa o caso. liderança de algumas criaturinhas. Inovar a E, obra, ou seja, se reinventar, buscar novos sim, métodos e soluções. Para uhum, isso existem cursos, palestras, as nossas lives, nossa, ler, é, né, correr atrás, que tem muita coisa nova e coisas que você pode aproveitar lá de trás. Todo mundo tem experiência, né? Ter bons lógico, contatos, eu sempre falo isso quando você precisa, às vezes, de, de, é, de alguma coisa, né? Se muito. reinventar métodos, soluções, enfim, tem muitos meios aí para você se reinventar. E por último aqui, empreender o futuro, né? O que você quer para o seu futuro? Não Adoro. nascemos prontos, né? Exato, O que você quer de exato. liderança para você Onde liderar a sua estou? vida? Onde eu Onde quero estou, onde eu quero chegar? chegar? Sua Uhum, carreira, uhum, sua vida pessoal, sua vida profissional, uma está atrelada à outra. Não dá para falar que é exato. separado, porque não é. É Não um é, conjunto da obra, concorda? concordo. Quanto tempo nós temos? Vamos ver aqui. 15h44. Acho que estamos chegando no Eu final. eu queria então encerrar, se você me permite, porque como a gente está começando Claro. essa série do desenvolvimento na prática, muitas pessoas que pediram, né, essa sequência de lives com temas mais específicos de ordem prática me perguntaram: Fabi, eu queria entender mais como é que o processo de coaching, pega a visão, pode me auxiliar nesse desenvolvimento de autoliderança. Você não acha importante, Rê, a gente falar sobre isso? É Porque muito as pessoas importante. ainda se questionam, mas o que esse processo aí de coaching vai me auxiliar nessa autoliderança, eu ser líder da minha própria vida? Bom, rapidamente. Primeiro, vai facilitar a aceitação de que você é responsável pelas suas escolhas e logo pelas suas consequências. Primeiro, o processo de coaching vai facilitar esse entendimento seu. Segundo, o processo de coaching vai te treinar e te capacitar para você analisar os diferentes resultados para você chegar à sua autoliderança. Você vai percorrer, analisar todos os diferentes caminhos para você atingir essa sua autoliderança. Então, como você vai alcançar essa autoliderança? De que forma? O que você deixou de fazer até hoje, né, Renata? Para ser de Exatamente. fato líder de si mesmo. E o caminho vai ficar, com certeza, mais simples. Outra coisa que o processo vai te ajudar na autoliderança. Ele vai te estimular no aprendizado do que não conduziu ao escopo do que de fato você precisaria ter feito e não fez. Para quê? Para que você não repita. Então você vai aprender com o processo de coaching o que não fazer mais, que não gerou o resultado que você queria enquanto autoliderança. Outra coisa, o processo de coaching também vai te ajudar a identificar quais são as suas limitações, presta atenção, e hábitos improdutivos que você precisa vencer para se autoliderar. Precisa se Crenças libertar, né? limitantes, Crenças auto, limitantes. sabotagem, sair do cativeiro, da gaiola, como a Renata bem disse,
Então, o processo de coaching vai gerar também isso. Você vai começar a identificar esses hábitos improdutivos, essas crenças limitantes, isso que te sabota. Você vai descobrir essas crenças fortalecedoras, né? Isso. Olha quanta coisa bacana o processo de coach desenvolve na autoliderança. É o processo Já que tinha tem pensado? começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Isso. E você vai sair com a sua tarefa para você fazer, né? Não somos nós. É a atitude. Isso. Depois, melhora e desenvolve as competências e habilidades que a gente tanto falou. Para quê? Para promover a tua autoliderança. Então, o processo de coach vai trabalhar o chá, né? Competências, habilidades e atitude. conhecimento. Exatamente. Teve uma pessoa aqui, o Fábio, ele escreveu aqui, ó, líderes omissos são incapazes de serem bons líderes. Não dá para ser omisso. Omissão, atitude, a falta dela. Atitude, falta dela. Líder, né, você ser um líder omisso, ser uma pessoa omissa, você não vai a lugar nenhum. Eu voltei até aqui a mensagem para ler. Fábio. Boa. Então, melhora e desenvolvimento das competências, né? Conhecimento, habilidade, atitude. E no meio do processo, você às vezes acaba até descobrindo outros pontos que você vai precisar trabalhar, né? Ou no meio do caminho, você às vezes até já se ajusta e acaba partindo para outro. É o que eu ia falar para encerrar. Objetivo. O processo de coaching para encerrar, ele vai gerar isso daí que a Renata acabou de dizer. Nossa, que sintonia. Eu fico chocada com a nossa sinergia. O processo de coaching para encerrar é engraçado demais. O processo de coaching ele vai gerar justamente isso que a Renata falou, né? Essa conscientização de desenvolver esse autoconhecimento, essa autoconfiança, esse autocontrole, é isso. Eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre autoliderança, nesses minutos finais aí. O Fábio fez quais as maneiras? Bora. Métodos e ferramentas para avaliação de seus funcionários. Ixi, tem várias, né, Fabiana? Nossa, muitas. Muitas ferramentas. Estudar, né? Alinhar junto com o gestor qual é a melhor. Na verdade, precisaria fazer o quê, né? Eu que trabalho com consultoria empresarial, a gente teria que fazer, Fábio, primeiro um mergulho para tentar diagnosticar qual é a necessidade da sua empresa. Não chegar com qual é o momento que os colaboradores estão vivendo em relação ao clima organizacional, à cultura da sua organização, para daí sim ver quais ferramentas são adequadas e até a metodologia da avaliação, porque você tem diversas no mercado. Precisa saber o histórico também, né? Os colaboradores estão acostumados com alguma avaliação? Quais? Existe um histórico? Não. Como é que é aplicada essa avaliação aos colaboradores? A Renata até pode colaborar muito também com isso, né? Então, Fábio, assim, para cada empresa, para cada realidade, uma ferramenta e uma metodologia de avaliação. Né? Por exemplo, se a empresa é a primeira vez que vai trabalhar com isso, eu, enquanto RH, aconselho a criar primeiro uma cultura. Né? Qual é o sentido? Qual é o valor de se aplicar isso? Porque se o colaborador ele não entender o objetivo, a ferramenta não faz sentido algum. Eu vou avaliar o quê para quê? Eu vou fazer o quê com essa resposta? Qual o retorno que eu vou dar? Então, não é simplesmente aplicar a ferramenta. Então, assim, depois se você quiser saber mais um pouquinho, a gente está à disposição, né, Renata? Precisa ter muito cuidado. Não é o fato de escolher o método, a ferramenta e aplicar. Tem que saber o contexto, o ambiente. Às vezes tem ferramentas aí, ou consultoria que você vai pagar um absurdo, né? Que é o valor deles, e às vezes uma ferramenta mais simples, gente, tem todo o efeito. Se adequa. Se adequa, porque é como você falou, um funcionário, você pega uma pequena empresa que começa, quero implantar a integração. Nossa Senhora! Aquele funcionário que nunca fez a integração, Jesus, que tem anos de casa, o que é isso? Dando um exemplo, né? Não é nenhuma ferramenta, é um processo ali. O que é isso? Ele nunca pegou, ele nunca foi lá, ele nunca sentou numa sala de treinamento
viu um data show e foi lá fazer. Quando ele pega a apostila, gente, as primeiras reuniões assim, Fábio, como a Fabiana falou, você tem que ter muita resiliência, muita paciência, inclusive com gestores, porque às vezes eles não entendem também. E não é Sabe, é como responsabilidade você ir deles. para uma arena. É como você ir para uma arena, sabe? É ir para É uma uma arena. arena. Não é que eles estão errados, eles também muitas vezes não conhecem, então É eles também ficam cultura. com medo. Então, É a não adianta você cultura dele. trabalhar a base e o gestor lá, como você falou, líder omisso, se ele não entende, se ele não compra a sua ideia, não vai. Não vai. Então, como De a Fabiana falou, novo, tem que é avaliar. um processo de conscientização da liderança. Não adianta você implementar ferramenta nenhuma, metodologia alguma, se você não tem primeiro esse processo de conscientização, de cultura mesmo. Implementar uma nova cultura na organização. Nossa, quanto tempo temos? Dá para mais perguntas? Tempo. Mais perguntas? Então vamos. O Fábio escreveu aí, perfeito. Não, esse assunto aí de ferramentas, de implantação, tem que ter muita paciência, como você falou. Contratar um serviço, profissionais que tenham paciência e saibam avaliar, não chegar com a receita pronta. E conduzir muito bem. Conduzir. Tem que levantar, fazer o E não é um levantamento tiro no pé. É um tiro no pé. Se afasta todo mundo. Aí você tenta implantar de novo, aí a resistência ela fica maior. E assim, de novo, o centro de tudo é o gerenciamento das emoções. É o que eu sempre falo. Nós lidamos com gente. O humano é muito complexo, né, Renata? Então, assim, a gente precisa levar sempre em conta não só as nossas emoções, como as emoções alheias. Então, é aquela história, ação, reação. A gente tem que ter muito zelo, muito cuidado, né, em preservar as nossas emoções, em cuidar delas com aquelas competências básicas, né, na gestão de emoções, e ao mesmo tempo cuidar também do quanto isso vai gerar no emocional do outro. Coisas simples, mas que fazem a diferença. Então, assim, cuidado, agora falando de autoliderança, com as tuas emoções que te roubam de si. Você precisa ser livre em relação às suas emoções. Então, cuidado com quem você tem sido permissivo demais. Pessoas invadem o nosso emocional, fazem o que querem mais um pouco, sambam de salto alto, para falar o português claro, nas nossas emoções. Se preservem. Lembra da competência básica? Preservação. Preservação. E é isso. A nossa mente nos domina. Então, cuidado com o que você, como disse a Renata, coloca na sua mente. Aquilo que você acredita sobre você mesmo é aquilo que você vai projetar. Então, vamos trabalhar muito bem isso. Ellen, parceira querida, vamos trabalhar muito isso. As competências básicas para o desenvolvimento humano e o quanto essas competências básicas da gestão das emoções fazem toda a diferença na autoliderança. É isso. É isso aí. É isso aí, Fabiana. Então, a gente encerra aqui a nossa primeira live. Vou deixar nessa série. Parabéns a ambas pela iniciativa. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos os presentes, viu? Muito obrigada. Sábado a gente continua e tem muito assunto, né? Muito assunto quando você fala de gestão de pessoas. Qual é a próxima live de sábado? Uhul! Qual é a próxima? Vamos ver se eu tenho a minha colinha aqui. Você tem? Eu acho que eu tenho aqui. Cadê a galera para falar? Não, eu estou fazendo chamada oral. 20. Crenças limitantes. Isso! E suas consequências práticas. Quem não tem? Exatamente. Crenças limitantes. E tem muito a ver com a autoliderança. Quais são as crenças limitantes que você possui e desconhece que na prática te impedem de ser líder de si? Gente, obrigada pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado. Salva a live e a gente vai subir para o canal.
Canal do YouTube. Beijão, obrigada. Obrigada, print! Print. O pessoal printou. Tchau, obrigada, gratidão.